Olá a todos vocês que me seguem. Obrigado por todos os seus comentários, perguntas, curtidas e por tudo o que cada um de vocês faz, mantendo aqui o meu canal vivo, o qual eu mantenho voluntariamente. Essa plataforma, bem como outra, nunca me pagaram absolutamente nada. Eu morei um tempo no mosteiro judaico em Nova York, estudei no Colégio Rabínico de Roma, me especializei em diálogo interreligioso, após conhecer alguma coisa, um pouco, do Evangelho, dos livros do Novo Testamento, de todo o Antigo Testamento. Eu também tenho conhecimento do Mahabharata, do Corão, de um pouco de cada uma das religiões, a qual eu acho extremamente importantes. O mundo não anda sem que as pessoas façam algum ritual de conexão com um sentimento superior. Eu acredito que Deus seja um só e que existem muitos caminhos para chegar a Ele. E o caminho que você escolhe ou você segue por tradição de família é indiferente. O importante é que você siga um caminho. Aqui o José Haroldo 795, ele fala assim: jamais isso seria negar a Cristo, que nem o sábado guardou. Antes criou o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. José Haroldo 795, eu vou novamente contradizer. Aqui no vídeo anterior, onde eu já falei justamente para você, eu citei uma passagem de Mateus, onde o próprio Jesus, ele falava que ele não vai mudar nem um i, nem ponto de i, porque ele não veio para mudar uma só palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele veio para manter. E quem deixasse de seguir o que Deus manda, esse não teria o reino dos céus. Então, quando você fala que aquele que você tem como Deus, ou como Filho de Deus, ou como Deus encarnado, enfim, como você quiser, não guardava o sábado. Vamos lá um pouquinho mais agora. Deixa eu voltar aqui o fundo ao normal. Vale lembrar que nos 10 mandamentos, não está escrito nos 10 mandamentos que você não pode arar a terra com um animal ruminante e um animal não ruminante do mesmo lado. Não está escrito nos 10 mandamentos para você deixar as bordas e a orla do seu campo para a viúva, o órfão e para o estrangeiro que estiver em pobreza vindo procurar comida. Nos 10 mandamentos estão os 10 mandamentos fundamentais do convívio mútuo e para a nossa existência. Nos 10 mandamentos estão 5 mandamentos de um lado, que são das relações do homem com Deus. E na outra tábua, que são outros 5 mandamentos, são do homem pelo homem. Sendo que os 10 mandamentos, eles também se casam, como o primeiro mandamento: eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, não terá nenhum outro Deus além de mim. E o 6º mandamento: não assassinarás, quer dizer, tenha Deus como seu único Deus e nenhum outro, e não assassinarás um ser humano. Essas coisas estão juntas. O 2º mandamento: não pronunciarás meu santo nome em vão. E o 7º mandamento: não minta. Ou seja, você vê que a primeira se casa com a 6ª, a 2ª se casa com a 7ª, a 3ª se casa com a 8ª lei. Ou seja, são todas casadas em níveis iguais, do homem com Deus e com o homem com o homem. E quanto ao sábado, vamos ver claramente o que Deus fala como lei de sábado no primeiro capítulo, que é quando Deus fala do sábado na Santa Escritura. Então está aqui, olha. Yom HaShiva yichulu hashamayim v'haaretz v'kol tzvaam. E dia 6º. Então foram completados os céus e a terra e todo o seu exército. Vaichol Elohim bayom hashvi'i melachto asher asah. Então acabou Deus no 7º dia todo o seu trabalho. Vashbot bayom hashvi'i, abençoou então Deus o dia 7º, mikol melachto asher asah, de todo o trabalho que ele fez para que fosse continuado, que fosse feito. Que ele fez, ele cessou o seu trabalho, que fez para fazer. Vaevar Elohim, e abençoou Deus, et Yom HaShvi'i, o dia 7º, Vaikadesh-oto, e o santificou, que vos Shavat, porque através dele ele parou, Mikol Melachto, toda a sua obra,
Asher bara Elohim, que fez Deus la'asot, para ser feito. Conforme a gente sabe, também no deserto, a gente vagava pelo deserto e tinha uma porção de ou maná, que Deus dava para a gente por dia. E que, conforme está escrito no texto bíblico, se a gente deixasse de comer para guardar mais para o dia seguinte, esta apodrecia e não era mais comestível. Mas na sexta-feira, Deus dava para a gente 2 porções de maná. Por que 2? Para que a gente comesse no sábado, porque de sábado o próprio Deus não trabalha. Ou seja, é a única lei, ou a mais importante do homem ligado a Deus, que está inclusive nos 10 mandamentos que a gente recebeu no Monte Sinai. É uma lei que se repete 39 vezes na Bíblia para a gente seguir. Ou seja, nós temos tantas leis do homem pelo homem, e do homem com Deus é aquela que mais se repete e, portanto, a mais importante. Então, quando você, José Haroldo 795, que diz que Cristo é o Messias, ele é Deus, ele é Filho de Deus, e você fala que ele não guarda o sábado, você está literalmente falando mal da sua religião. E falando muito mal. Falando que aquele que você diz como Deus é o diabo, sei lá. Portanto, para não causar mal entendidos aos cristãos, tá bom, o cristão ele guarda o domingo e não o sábado, é uma outra religião. Mas vir a dizer que Jesus, que era um judeu e um judeu religioso, cumpriu a promessa, fez todos os mandamentos, libertou a todos e não guardava o sábado, você está falando mal dos católicos, você está falando mal dos cristãos. Eu não sei qual é a sua religião, mas cristão você não é. E muito menos judeu. Então, eu paro por aqui. A atenção que eu estou dando para você. Quem se interessou por toda a conversa que eu tive, pelos 16 vídeos que eu fiz ao João Haroldo, assista, porque esse é o último. E porque, para mim, respeito interreligioso é fundamental. E vir aqui falar que Jesus, que era um judeu, não guardava o sábado, isso é falar mal de Jesus. Eu não sou cristão, mas eu não admito que fale mal do Deus dos outros. Então, esse é o meu último vídeo para você. A todos, Shabbat Shalom.